Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Se você acordou agora, bom dia. Se você já acordou há algum tempo aí, já começou a trabalhar, bom dia. Se você trabalhou a noite inteira, chegou em casa aí, tá preparando seu café e me encontrou aqui na live, bom dia. Mas um bom dia especial, tá? Um bom dia especial é para você que não dormiu a noite inteira, que ficou acordado com os pensamentos, angustiado, triste, preocupado, tá? E você está buscando um contato humano. Você chegou aqui no lugar certo, tá? Então, esse é um bom dia especial para você que está buscando contato humano, tá? Em falar em contato humano, aqui meu nome é Rodrigo, eu sou psicoterapeuta, né? Estou fazendo lives todos os dias às 8 horas da manhã. Essa semana estamos falando sobre depressão por conta do Setembro Amarelo, do setembro que já, né, já se foi. Já hoje, dia 1º de outubro. Outubro, seja bem-vindo, traga aí tudo de bom que você puder trazer para nós, tá? Nosso mês querido de outubro. E já dando prosseguimento, né? Na segunda-feira eu expliquei o que era a depressão e a diferença da depressão para a tristeza, tá? Ontem, terça-feira, eu falei sobre como a depressão afeta os comportamentos e como ela afeta os relacionamentos das pessoas também, né? Porque a depressão, ela é uma doença que ela é uma das doenças que mais destroem vínculos, tá? Então nós falamos um pouquinho sobre o comportamento e hoje eu quero falar sobre a neurociência da depressão. Rodrigo, por que neurociência? Porque quando a pessoa está com depressão, as coisas que nós mais ouvimos, né, de fora, de quem não conhece, é que é frescura. É frescura, é falta de vontade, falta de Deus, né? Muita gente já falou, daí é falta de Deus, procura uma religião, Deus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar. Sim, claro, Deus ajuda, Jesus ajuda. Só que a pessoa ela está adoecida. E ela não está só adoecida por conta das suas memórias, por conta dos seus traumas. O cérebro dessa pessoa ele está sofrendo um ataque. Tá? E a neurociência explica que tipo de ataque que a pessoa está sofrendo. Hoje, eu não quero falar o que leva a pessoa a ter depressão, tá? Porque essa resposta, o que leva a pessoa a ter depressão, a neurociência ainda tenta buscar, né, respostas para explicar isso. E o que leva uma pessoa a ter depressão são inúmeros fatores. Tá? Essa pessoa ela pode que tem depressão, ela pode ter uma predisposição a ter depressão. Ela pode ter um fator genético que leva ela a ter depressão. Ela pode estar inserida num ambiente que não foi seguro, que não foi confortável de pai e mãe, num ambiente familiar disfuncional. Ela pode ter nascido numa cultura, imagina uma pessoa que nasce num país sob guerra. Ou seja, ela já nasce numa cultura onde ela tem que aprender a sobreviver constantemente no país em guerra. Então, ou seja, o que leva uma pessoa a ter depressão são várias camadas. Não é só uma coisinha aqui e uma coisinha lá. São várias camadas que levam a pessoa a ter depressão. Então, eu, Rodrigo, tenho muita responsabilidade de não afirmar que depressão é excesso de passado, como nós vemos aí nas redes sociais. Tá? Não é só isso. Depressão tem uma série de coisas. A depressão está ligada também muito aos seus próprios hábitos. Hábitos de atividade física, aos hábitos de você tomar sol, aos seus hábitos alimentares. Antes de você buscar a terapia, para você trabalhar as questões emocionais da depressão, o ideal é você realmente buscar um médico, um psiquiatra, enfim, qualquer médico, e fazer uma avaliação. Como é que está esse organismo? Né? Como é que estão os seus hábitos alimentares? Como é que está o seu sono? Você é uma pessoa parada? Você faz atividade física ou não? Tem uma série de coisas, tá? E depois dessa série de coisas é que a gente trabalha o aspecto emocional. E eu já afirmo, agora isso eu posso afirmar para você, tá? Que está me assistindo. Terapia, ela é responsável por 70% da cura do ser humano. A terapia. Sem terapia, eu acho muito difícil. Eu acho que quase que impossível, sem terapia, uma pessoa sair da condição de depressão. Tá? Mas isso é uma conversa para amanhã. Tá?
Então, para relembrar, né, o que nós falamos de segunda e de ontem, quem assistiu às lives já está tendo uma compreensão, então não vai soar estranho as coisas que eu vou falar agora. Mas para quem não acompanhou, eu aconselho a acompanhar as lives anteriores. Elas estão disponíveis no canal Contato Humano, que é aqui do meu perfil aqui do Instagram. Se você não participa do Contato Humano ainda, me manda depois um direct. Rodrigo, eu quero participar do Contato Humano, que eu te envio o convite com todo prazer. E você vai ter acesso também a essas lives, tá? A live não está completa só para quem me segue aqui no Instagram. Os links das lives estão disponíveis para quem faz parte do canal Contato Humano, tá? Então, eu quero já iniciar hoje dizendo que depressão não é frescura. Depressão não é frescura. A pessoa não decide querer ter depressão. Tá? A pessoa ela está adoecida. E o seu cérebro está sob ataque. Por isso que a neurociência é tão importante. E a minha função aqui não é dar aula para você de neurociência. Tá? Porque não é todo mundo que vai ter a capacidade de entendimento de neurociência. Mas você entender alguns mecanismos e funcionamentos do seu próprio cérebro já te coloca em uma outra rota. Para quê? Uma rota para você ajudar outras pessoas, uma rota para você se ajudar. Tá? Então, quando eu tenho uma frase, quando você conhece, você não depende. Tá? Então, quando você conhece, quando você aprende algo, você não depende dos outros. Por isso que é sempre necessário estarmos aprendendo algo para não depender. Tá? Então, tudo que você puder aprender, aprenda, que aí você não depende. Então, vamos lá bater o martelo. Tá? Depressão não é frescura. Depressão é o seu cérebro sob ataque. Tá? E a doença da depressão, ela ataca áreas específicas do cérebro. Para quem está acompanhando nas lives, eu sempre falo da amêndoa, né? Para quem não sabe o que é a amêndoa, é a nossa amígdala cerebral. A amígdala cerebral é um compartimento pequenininho, assim, mais ou menos redondo, do tamanho de uma amêndoa mesmo, que está dentro do nosso encéfalo, tá? Para quem não sabe, encéfalo é a parte total, né? Só que nós só falamos de cérebro. Cérebro é um outro compartimento menor. Aquilo, é isso que está aqui dentro da nossa caixa craniana, se chama encéfalo. Esse é o nome real que nós devemos dar, tá? O encéfalo. O encéfalo ele tem dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. A amígdala cerebral está ali dentro do encéfalo. Essa amígdala cerebral, ela é responsável por se agitar no momento que estamos em ameaça. Rodrigo, por que nós temos essa amígdala cerebral? Por que ela se agita quando estamos em ameaça? Porque a função do nosso encéfalo, dessa massa cinzenta que está aqui dentro da nossa caixa craniana, a função dele é preservar a nossa espécie, é te manter vivo. E ele vai usar todos os recursos. Ele é amoral, o cérebro é amoral. O que é isso? O cérebro ele não identifica o que é certo e o que é errado. Ele vai fazer de tudo para te manter vivo, a espécie viva. Então, tem uma parte dentro do cérebro chamada amígdala cerebral, que foi desenvolvida com os milhões de anos, né? Com experiências, foi se desenvolvendo, e essa amígdala, ela se agita quando o cérebro entende que estamos sob ameaça, qualquer tipo de ameaça, imaginária ou ameaça real, algo que está acontecendo. Se você está me assistindo aí e alguém dá um chute na porta da sua casa, da empresa que você está, enfim, se você levar um susto, é a amígdala cerebral que se agitou primeiro. E a amígdala cerebral ela está fortemente conectada com as nossas antenas, que são nossos olhos, o nosso olfato, a audição, o tato, o paladar. Então todas essas antenas elas estão ativadas e quando elas captam, percebem ameaças, né, porque elas estão ativadas a todo instante, a amígdala cerebral se agita. Tá? E não é a amígdala cerebral responsável por tudo. A amígdala cerebral ela se agita e ela vai ativar outras áreas na proximidade dela. Uma outra área chamada hipocampo, que eu vou falar um pouquinho sobre o hipocampo. Do hipocampo vai ativar também a nossa ínsula. E a nossa ínsula vai mandar sinais para o nosso córtex pré-frontal. Estou falando nomes difíceis, não precisa se atentar a esses nomes. Você não tem a obrigação disso. Mas é importante você saber, ouvir e escutar sobre isso. Então, a amígdala cerebral, ela só se agita quando eu estou sob ameaça real ou imaginária.
No cérebro de uma pessoa com depressão, a amígdala cerebral ela está ativada constantemente. É a todo momento que essa amígdala cerebral ela está ativa. Então, para você entender, se você já assistiu filmes, ou se você mora numa casa que tem esse alarme, ou se você trabalha numa empresa que tem aquele alarme de incêndio, imagine que aquele alarme ele só ativa quando ele capta uma onda de calor, quando ele capta chamas, tá? Para sinalizar que alguma coisa está errada e aí a gente evacua o local, a casa, o prédio, o shopping, que seja. Agora imagine que esse alarme ele dispara a qualquer momento, estando calor ou não, ondas de calor, chamas. Esse alarme ele fica maluco. Ele simplesmente uma pessoa passa embaixo dele, ele ativa, ele aciona, mas ele está programado para acionar somente quando está pegando fogo. Então, o cérebro de uma pessoa com depressão é mais ou menos esse alarme que está desregulado. Então, o alarme estando desregulado, a pessoa tem a sensação de ameaça constante. E essa amígdala cerebral, ela aciona um mecanismo chamado luta, fuga, congelamento. Luta, fuga, congelamento vai ativar uma cascata de hormônios dentro do seu corpo, dentro, né, na sua parte física, que vai fazer você agir. Então, diante de um perigo, você tem a tendência de fugir ou de lutar. Nós, seres humanos, a primeira coisa a gente foge, né? Quando a gente está muito acuado, a gente luta, né? Diante de um perigo, eu vou fugir, eu vou correr, lógico. Mas se eu estiver muito acuado, eu vou enfrentar esse inimigo, né? Vou enfrentar o perigo. Mas, em algumas situações, eu vou congelar, eu vou travar, eu vou simplesmente ficar paralisado e aí o inimigo. Esse é um mecanismo que nós desenvolvemos com o tempo. Aí o inimigo vem e ataca. E por que esse mecanismo de congelamento existe? Né? Porque o animal, quando ele percebe que o outro já está morto, ele deixa a caça. Ele só vai matar, né, ele só vai comer, pelo menos a maioria dos animais, ele só vai comer um outro animal se ele tiver a percepção que esse animal está vivo. Agora imagine que você congela. É a sensação que você está, né, paralisado, morto, desmaiado. O animal vai cheirar, ele vai entender que você está morto. E aí ele vai largar você ali. Ou seja, é outro mecanismo de defesa maravilhoso e importante. Mas voltando, quando a amígdala cerebral está completamente ativada, ela está hiperativada, fica desregulado o nosso sistema. Então, esse excesso de ativação, esse excesso de carga de estresse, faz com que o mecanismo de congelamento fica mais consistente nessas pessoas. Por isso que quem está com depressão, ela está anestesiada. Ela está apática. Você olha para uma pessoa com depressão, ela está sem vontade. Ela não consegue, enfim, ela está só sobrevivendo. Ela está no modo 3% da bateria, igual a bateria do celular. No modo de economia. Tá? Por que ela está no modo de economia? Por conta da amígdala cerebral estar hiperativada. Tá? E a amígdala também, ela fica hipersensibilizada a críticas, a rejeições e a emoções negativas. Tá? A amígdala ela é responsável por isso. Tá? O córtex pré-frontal, que é a parte responsável, é a única parte que nós temos domínio é o córtex pré-frontal. É a parte responsável pelos nossos pensamentos, pelas nossas tomadas de decisão. Tá? Por que ele é o córtex? Esse córtex pré-frontal, ele foi uma das últimas áreas a serem desenvolvidas, porque antes, né, no tempo das cavernas, nós agíamos só em forma de instinto. Nós agíamos sem pensar. E aí, com a evolução da espécie, nós começamos a raciocinar, a pensar. Então, essa parte do córtex pré-frontal, que é aquela parte enrugadinha do cérebro, né, mais externa, ela foi desenvolvida por último. Então, são as nossas tomadas de decisões, nossos pensamentos e o nosso raciocínio. Quando a amígdala está hiperativada, ou seja, está extremamente agitada, o córtex pré-frontal está ao contrário. Ele está hipoativado, com pouca latência. Ele ativa muito pouco. E é por isso que a pessoa com depressão, elas têm as decisões travadas. Quando você pergunta para uma pessoa com depressão se ela quer sair, ela não consegue nem responder. Quando você pergunta para uma pessoa com depressão
se ela quer ser tratada, ela não sabe responder. Porque o córtex pré-frontal dela está completamente hipoativado. É como se ele estivesse adormecido. Então a pessoa, ela não tem uma cognição, ela não está na cognição 100%. E a pessoa estando travada, parece, assim, parece que a pessoa ela está sofrendo um retardo mesmo. Parece que ela está atordoada. Por que eu falo isso? Porque, né, quem vem me acompanhando nas lives, eu falei que eu já passei pela depressão, já tive depressão. Então, essa experiência eu tenho em loco, né? Eu não só estou falando de coisas que eu estudei, mas eu passei na pele. Então, eu tenho essa propriedade também para dizer sobre isso. E eu me lembro que quando eu estava com depressão, eu parecia um boneco, assim. Se alguém pegasse na minha mão e me levasse para os lados, eu simplesmente iria sem pestanejar. Por quê? Porque essa parte estava hipoativada. E ontem eu falei sobre os comportamentos. Então, quando você tem essa parte hipoativada, os seus desejos, eles estão anulados. Porque você está com anedonia. Anedonia é a ausência de prazer. E quando você está na ausência de prazer, você não curte música, você não curte passear, você não tem mais desejo sexual, não tem vontade de viajar. Se você tiver com dinheiro, tanto faz quanto fez. Aí as pessoas falam: nossa, Rodrigo, pessoas ricas, pessoas bilionárias têm depressão. Se ela tiver com depressão, o patrimônio que ela tem, o dinheiro que ela tem, não vai ter nenhum significado para ela. Não vai fazer diferença. A única diferença é que ela, com recursos financeiros, ela pode buscar ajuda mais rápido. Ela pode buscar bons profissionais. Então isso é algo positivo para quem é bilionário. Mas em relação a como o cérebro funciona, é igual de quem é pobre, é igual de quem é classe média. Tá? Nós somos seres humanos. Então o comportamento, a biologia é igual. Nós somos mamíferos iguais. Tá? Então, o córtex pré-frontal, que é essa parte externa, enrugadinha do cérebro, que é a responsável pelos pensamentos, pelas decisões, ela está hipoativada, só para complementar, e aí a pessoa ela tem dificuldade de planejar, ela não consegue sonhar. Uma pessoa com depressão, ela não consegue imaginar um futuro bom. O futuro dela é cinza. Uma pessoa com depressão, ela não consegue nem perceber essas cores atrás aqui de mim. Realmente, o mundo dela parece que é em preto e branco. Assim como um vídeo que eu e a minha esposa Adriana, né? A Adri tá aí ao vivo também, amorzinho, obrigado pela força, tá? Um vídeo que eu e a Adri fizemos, a depressão, ela tira o colorido da vida da pessoa. Então a pessoa parece que ela vê em preto e branco. Parece que ela vê as coisas tudo por dentro de um funil. Tá? Ela não consegue olhar e ver a coisa expandida, né? Então, quando o córtex pré-frontal ele está hipoativo, imagine que o chefe dessa empresa ele não está conseguindo dar ordens. Imagina uma empresa que tem um chefe que é responsável por direcionar, por dar ordens, para dizer o que cada setor tem que fazer, só que ele está confuso. Ele não consegue dar ordens. E quando um chefe numa empresa não consegue dar ordens, o que acontece? Vira um caos, porque as pessoas não sabem o que fazer. Ficam uma trombando com a outra dentro da empresa. Não há uma organização, não há um fluxograma. E isso acontece também conosco, quando estamos com depressão, com as emoções. Tá? Então, quem já assistiu aquele filme, ou desenho, não sei se é um desenho animado ou um filme, Divertidamente, aquele filme é ótimo. Tá? Aquele filme ele explica muito essa parte das emoções. Tá? Então, o cérebro sob ataque, as emoções, né, os bonequinhos que cada um representa uma emoção, eles ficam confusos, eles se trombam. Né? Só tem uma emoção ali que ela fica muito mais presente, ela meio que fica preponderante, que é da tristeza. Né? Que é aquele bonequinho de Chanelzinho, né? A menininha de Chanelzinho, ela fica mais ali, mais consciente da situação. O restante fica tudo em pandarecos, tá? Então, de novo, né? Reforçando, eu vou bater nessa tecla essa live inteira. Quem está com depressão não é frescura. É o cérebro dela sofrendo esse ataque. Olha só quantas coisas está acontecendo dentro do cérebro dessa pessoa. Tá? Existe uma outra parte também do nosso cérebro, que está bem pertinho da amêndoa, da amígdala, chamada hipocampo. Não precisa gravar esse nome.
O hipocampo ele é responsável pelas memórias de longo prazo e ele é responsável também pelas memórias dolorosas que nós carregamos, tá? E por que que ele guarda essas memórias? Porque algumas memórias que estão imbuídas de emoção, que há uma carga hormonal no momento que acontece, ela meio que se cola aí dentro do hipocampo. Estou falando a grosso modo, tá, gente? Pelo amor de Deus, a grosso modo. Então, imagine que num belo dia, algo muito importante, muito emocionante, muito bonito acontece contigo. E aquele acontecimento, o seu corpo, o seu cérebro, ele tem uma cascata, porque aqui tá, né, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, ele tem uma cascata maior do que o normal, de hormônios, neurotransmissores. Por ele ter essa cascata maior, esse acontecimento ele meio que cola ali no hipocampo. É por isso que você lembra de certas coisas importantes. Do primeiro beijo, do primeiro fora, né, da primeira experiência sexual, do casamento, do dia que foi pedido em namoro, do primeiro trabalho, do professor da primeira série, da primeira vez que você apanhou, enfim, cada um tem suas memórias, né? Então, esse hipocampo, que é responsável por essas memórias, tanto de longo prazo, quanto memórias dolorosas, que nós podemos chamar, né? Acho que podemos chamar de traumas, né? Ele reduz o tamanho. Olha só que interessante. Ele reduz o tamanho para quem está com depressão. E como sabemos que ele reduz o tamanho? Através de estudos neurocientíficos. Né? Captando pessoas com depressão, diagnosticadas com depressão, fizeram, né, ressonância magnética, porque a ressonância você consegue ver as áreas do cérebro que são ativadas mediante algumas perguntas da pessoa que está ali tá ali na máquina, né, de ressonância. E eles perceberam que o hipocampo dessas pessoas também está em tamanho reduzido. Né? E isso acontece nas depressões crônicas. O que é depressão crônica? Depressões que estão há anos, que a pessoa está sofrendo há anos. Tá? E o hipocampo reduzido, ele afeta também as memórias que estão ali armazenadas, por isso que muitas vezes a pessoa fica esquecida, ela não se lembra de algumas coisas, que é o famoso, o inconsciente guardou ali, né? Inconsciente ficou escondido. Não tem inconsciente que ficou escondido. O hipocampo reduziu o tamanho, porque aquilo ficou cronificado. E essa pessoa que está com o hipocampo reduzido também, a sensação de futuro também, ela está hipoativada. Então a pessoa ela não tem percepção de futuro. Se você perguntar para ela o que ela vai fazer no futuro, ela não sabe responder, tá? Então, essa questão do hipocampo, né, eu gosto de usar bastante metáforas, né, porque acho que as metáforas é mais fácil de compreendermos as coisas. Jesus usava muitas metáforas, né, por isso que ele era o cara, né, e é o cara ainda, né. Para você entender essa questão do hipocampo que eu estou falando, imagine um HD do computador. HD é responsável pelas memórias do computador, tá? Ele está cheio de arquivos corrompidos. Tá? E aí ele não tem espaço para você colocar novos arquivos. Além de ele já estar sendo ocupado com arquivos, os arquivos estão corrompidos. Sabe? Está sem utilidade aqueles arquivos. E não adianta você querer colocar novos arquivos nesse HD cheio, ele não vai aceitar, ele não vai suportar. É mais ou menos isso que acontece com o hipocampo de uma pessoa com depressão crônica. Então ela também não vai ter possibilidade, tá? Vamos tirar essa palavra vontade, ela não vai ter possibilidade de enxergar um futuro melhor. E não é só o cérebro que sofre ataques. Porque o cérebro é o que comanda todo o restante da máquina, né? Todo o sistema, né, do ser humano. Tem algo muito importante chamado hormônios. Os hormônios, eles levam informações para os nossos órgãos. Então o hormônio, ele entra na corrente sanguínea, não é só o sistema nervoso que joga informações. Os hormônios também, né, eles são informativos. Tá? Então, através dos hormônios que nós identificamos muitas coisas. E através
dosagem de hormônios que nós conseguimos identificar muitas doenças também. E eu estou falando isso com propriedade, tá? Sobre a questão de hormônios, porque a minha formação acadêmica é como biomédico. Tá? Então, eu me formei, né, na faculdade, eu sou biomédico formado, então esse entendimento, né, bioquímico também está aqui inserido dentro do meu HD, né? Além de neurocientista, além de psicoterapeuta, psicanalista, hipnoterapeuta, eu também sou biomédico e eu também trabalhei muitos anos na área da saúde. Por 18 anos eu fui enfermeiro. Então também tem esse conhecimento de causa de comportamento humano, né? Mas voltando aqui, a parte hormonal, porque uma pessoa que se o seu cérebro está sob ataque, ele vai estar encharcado de estresse. E o que determina se a pessoa está encharcada de estresse é um hormônio muito conhecido, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, chamado cortisol. Tá? Então, esse hormônio, em grande quantidade dentro do próprio organismo, ele desregula todo o sistema. Tá? E, acrescentando também, uma pessoa com depressão, além do cortisol estar em grande quantidade, porque lembra, né, que a amêndoa está hiperativada, está ali desregulada, o corpo está sobre estresse constante, então o cortisol está em grande quantidade. O cortisol desregulado, o que ele vai afetar? O sono. O cortisol, para quem não sabe, o cortisol ele é acionado pelo cérebro logo pela manhã para nos mantermos acordados. À noite, o cérebro libera um outro hormônio chamado melatonina. A melatonina é responsável para fazer com que nós consigamos dormir, tá? E olha só que interessante como funciona, tá? Informações para você guardar para sua vida. O nosso cérebro, ele libera a melatonina, tá? Em ondas. Então, vamos lá. Escureceu. Já se tornou noite. Em algum período da noite, o cérebro ele vai mandar a primeira onda de melatonina. É aquele primeiro bocejo. Só que te olha no relógio, é 7h30 da noite, 8 horas. Você vai dormir? Não. Você vai comer, você vai ligar a TV, você vai tomar um banho, você vai sair para academia. Tem gente que sai para academia 8 horas da noite. Você não vai dormir esse horário. Lá por volta das 9h30 da noite, o cérebro manda uma segunda onda de melatonina, um pouco mais intensa. E você boceja de novo. Segunda onda de melatonina. Você dorme? Não, você não dorme. Você vai de novo pegar o celular emite, né, luzes brancas, essa luz inibe a produção de melatonina, a luz da TV inibe a produção de melatonina, a luz acesa inibe, e você também, né, de raiva você não dorme. Você fica lá, não vou dormir. Oh, tá muito cedo ainda, 9h30, só velho que dorme cedo. É ou não é? Se você não pensa nisso? Só velho que dorme cedo. Beleza? O cérebro, lá para as 11 horas da noite, ele manda uma outra onda de melatonina, que é aquele soninho. O olho até pesa, o corpo até quer uma cama. Só que a gente está assistindo uma série, está assistindo um filme, está ali nas redes sociais, está rodando os Reels, está postando, está lendo, está vendo fofoca. Aí você não dorme. O nosso cérebro entende, opa, eu já mandei várias ondas de melatonina para essa pessoa e ela não dormiu. Provavelmente essa pessoa está em perigo. Tem algum animal ali rondando ela. O que o cérebro faz? Aí o cérebro manda cortisol, que nos mantém acordados. E o cérebro manda também adrenalina, que acelera os batimentos cardíacos. E aí você perde o sono, meu amigo, minha amiga. Você perde o sono, você não consegue mais dormir. E aí o que você faz? Você fica tomando remédios, você fica refém dos remédios para você dormir. Onde se você respeitasse o ciclo circadiano, que é isso que eu estou falando para você, tá? Isso que eu estou falando para você não é nada mais nada menos do que o ciclo circadiano natural que todos nós temos de natureza. Aí você estaria dormindo e descansando. Quando você dorme bem uma noite inteira, o seu corpo, o seu cérebro tem energia para funcionar durante o dia. Agora, uma pessoa com depressão, ela está totalmente desregulada, ela está totalmente fora. E os hormônios têm essa importância.
tá? Então o cortisol, o cérebro libera ele logo pela manhã para te manter acordado. Opa, acorda! É hora da fábrica funcionar. Só que se você está com cortisol em grande quantidade, ele gera estresse também no seu organismo. Seu organismo está sob estresse. E o cérebro libera cortisol em situações estressantes do dia a dia. Agora, uma pessoa que dorme bem, ela não vai explodir a qualquer momento. Ela não vai explodir com um coleguinha do lado. Tá? Outra coisa também, hormônios da dopamina. Dopamina é um nome que se fala muito aí, né? E tem até umas bobagens que eu ouço aí sobre jejum de dopamina, como se você tivesse a capacidade de dosar a dopamina dentro do seu organismo, né? É outra, pelo amor de Deus, gente. Estudem ou procurem um profissional que saiba sobre isso. Esse negócio de jejum de dopamina não existe, tá? A dopamina é liberada em vários instantes. Outra coisa interessante, as pessoas pensam que dopamina é liberada no momento que você está tendo prazer. Não. Escuta aqui o Dr. Rodrigo, o tio Rodrigo. Dopamina não é liberada no momento que você tem prazer. A dopamina se libera antes do prazer. Sabe quando você está em casa e fala, hoje eu tô com vontade de comer uma pizza. Vou dar exemplo meu e da minha casa, tá? Chego na minha esposa, amor, o que você acha da gente pedir uma pizza? Ah, amor, eu acho que bacana, né? Vamos pedir uma pizza hoje? Hoje é sábado. Esse momento pré-pedido da pizza, o cérebro encharca de dopamina. A expectativa. É nesse momento que está a dopamina. Então, a pessoa que tem um vício do álcool, das drogas, a dopamina é liberada quando ela pensa em usar. Ali, dopamina. No momento que ela está usando, já não tem mais tanto dopamina assim. Por isso que quando você satisfaz o prazer, logo acaba. É igual a pessoa que tem um grande prazer em comprar. Hoje as pessoas que estão viciadas em compras, porque a modalidade de compra mudou. Antes quem tinha vício de compras, tinha o vício de ir na loja e comprar. Hoje o vício é mais gostoso, porque você compra online e você espera chegar. Esse momento de você comprar e esperar chegar, seu cérebro está encharcando de dopamina também, tá? Quando você recebe o produto, você abre, olha o produto, mexe nele, pum, prazer foi embora. Isso em pessoas viciadas, compulsivas em compras. Tá? Então, pessoas com depressão, a dopamina também está em baixa, porque ela está com anedonia, ela está com ausência de prazer. E não é só a dopamina que está em baixa, a serotonina também está em baixa. Serotonina também está em baixa, porque a pessoa não está praticando atividade física. Nós temos um mecanismo barato, de graça, barato não é de graça, para liberar a serotonina, que é atividade física, uma caminhada que seja. Mas uma pessoa com depressão, ela também não está fazendo atividade física, né? As serotoninas, as endorfinas, que são hormônios responsáveis pelo bem-estar, pela paz, pela calma, pela tranquilidade, não está liberadas. De novo, batendo na tecla novamente. Quando você ver uma pessoa com depressão, não fale que ela está com frescura. Não fale que é falta de Deus. Tá? É o cérebro dela sofrendo fortes ameaças. Se você está assistindo minha live aqui, você tem a obrigação, agora, de ter esse entendimento dentro do seu coração. E você, com certeza, você que está assistindo minha live também, você está muito além, muito mais preparado para ajudar uma pessoa com depressão do que quem não assistiu a live do Rodrigo. Tá? Quem não está participando do Contato Humano está para trás. Combinado? Vamos prosseguir? Deus é tão perfeito, que ele fez algo no nosso cérebro, tá? Chamada neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Nosso cérebro ele é plástico. Esse nome plasticidade, plástico, é porque ele é moldável. Vocês concordam comigo que um plástico ele é moldável? Olha a minha garrafinha aqui, ó. Ele conseguiu ser moldado para se tornar no formato de garrafa. Olha o meu óculos. Ele é plástico, então ele teve a capacidade de receber esse formato. Nosso cérebro ele tem a neuroplasticidade. Então, da mesma forma que ele sofrendo ameaças, que ele tendo mudanças, né, dentro dele, quando a pessoa está com depressão, quando a pessoa faz terapia de verdade, não terapia que você fica toda semana
falando a biografia da sua vida, o que aconteceu durante a sua semana. Esse tipo de terapia é para uma outra coisa. É para outras questões que você vai ser trabalhado. Para quem está com depressão, ajuda, mas não cura, tá? Eu tenho propriedade para dizer isso. Eu não sou psicólogo, mas já atendi muita gente que não estava vendo o resultado com o psicólogo e buscou uma abordagem mais incisiva. Porque aqui com o Rodrigo é tiro e bomba, tá? Aqui a depressão sai correndo. Se você quiser ser curado, porque é uma frase que tem aqui na minha parede, o princípio da cura é querer ser curado. Se você quer ser curado, aqui eu vou praticar jiu-jitsu com a sua depressão. E rápido, tá? Rápido. Aqui a gente não brinca, não, tá? Porque o meu lema também é quem tem dor tem pressa. Deixa você com dor, uma cefaleia, uma enxaqueca, um braço quebrado, se você aguenta esperar 5, 10, 15 horas. Não. Você não vê a hora daquilo acabar. Quem está com depressão está no mesmo sistema. Está com dor, está adoecido. Voltando, neuroplasticidade cerebral. Tá? O cérebro que está sob ataque, as emoções negativas estão muito mais ativas dentro dessa pessoa. Então ela fica mais irritada, ela fica mais pessimista. O senso de catastrofização fica mais aparente. Ou seja, tudo que essa pessoa enxerga é sempre desastres. Ela não consegue enxergar coisas positivas. Tá? O controle racional dela, de pensamento, as decisões dela, geralmente são ruins. Tá? A autocrítica dela também é exagerada. O sentimento de culpa que essa pessoa sente é muito alto. Então a pessoa carrega uma culpa como se fosse uma pedra de 50 quilos nas costas. A memória dessa pessoa fica fraca, lembra do hipocampo? Hipocampo reduzido. Então a pessoa, ela sente aquelas sensações de como se tivesse esfriado mesmo. Parece que ela está presa. Tudo isso sob ataque, tá? O sono, né, porque as pessoas não respeitam os seus hormônios, a melatonina, o sono também fica comprometido. Uma pessoa que não dorme, ela não tem energia no dia seguinte, né? Uma pessoa com depressão também, uma parte dela é comprometida, que é a questão do apetite, tá? Parte dessas pessoas, o apetite é desligado. Por isso que a pessoa emagrece tanto e ela não consegue se alimentar. Porque um cérebro sob ameaça, em vez de se alimentar, ele prefere fugir. Então, por isso que a pessoa não sente fome. É por isso que quando estamos com gripe, quando estamos adoecidos, cessa a fome. Por quê? Por que o cérebro faz isso? Porque a pessoa, quando ela está comendo, tem que ter energia para digerir aquele alimento. Se você cortar essa parte do apetite, sobra mais energia para tentar controlar o ataque interno da pessoa com depressão. E a pessoa emagrece muito, ela não tem vontade de realmente se alimentar. Eu perdi 18 quilos em 8 meses, tá? Quando eu estive com depressão. Por que eu sempre falo, né, que eu estive com depressão? Para vocês entenderem que eu passei por isso. Então eu também sei o que eu estou falando por ter passado por isso, tá? Voltando. Uma parte das pessoas com depressão, elas têm essa parte da inibição, né, de vontade de comer. Mas uma outra parte é oposta. A pessoa come em compulsão. A pessoa come muito. Então, não só são pessoas emagrecidas que estão com depressão. Pessoas que estão muito além do peso, que estão lutando contra a depressão, está muito além do peso também. Porque aí o cérebro entende outra coisa. Você está sob perigo, você precisa armazenar bastante energia, porque o bicho é grande, é imaginário, eu não sei qual que bicho é esse, mas a gente está lutando contra esse bicho, precisa comer muito. Então essa parte também é afetada, tá? A parte do apetite, tá? Então a pessoa, ela, né, pode estar extremamente anoréxica, com depressão, ou pode estar obesa, tá? A obesidade também é um indício indicativo de depressão. Tá? E tudo isso
gente, tudo isso acontece sem a pessoa se dar conta. Tá? É o cérebro sob ameaça, querendo te manter vivo. E, de novo, o cérebro é amoral, ele não tem moralidade, ele vai fazer qualquer coisa para que você permaneça vivo. Tá? E falando da neuroplasticidade, né, como o cérebro ele é moldável, alguns recursos que você faz podem voltar à pessoa normal, ou seja, ela pode se curar, ela pode se livrar da depressão. Tá? As medicações que a pessoa toma, ela vai restaurar a parte neuroquímica dessa pessoa. Ela vai manter um equilíbrio químico. Por isso que muitas pessoas que estão adoecidas precisam tomar medicações, precisam passar com o psiquiatra e precisam trazer um equilíbrio novamente para ela ficar funcional. Tá? Exercícios físicos também, ele estimula a neurogênese. O que é a neurogênese? É a criação de novos neurônios. Concorda comigo? Se aqueles neurônios que estão sob ameaça, que, enfim, a pessoa adoecida, os neurônios serão comprometidos, fazer atividade física vai, né, acionar a neurogênese, a criar novos neurônios, a criar novos caminhos neuronais, que também é um princípio da cura da depressão. Uma pessoa com depressão que pratica atividade física, a chance dela se curar será muito grande. Exercício físico é medicação, é remédio, é imprescindível para quem está com depressão. Tá? Sono e rotina. Tá? Dormir, já expliquei aqui, restabelece o organismo. É quando dormimos que toda a máquina se reorganiza, mental e física. Então, dormir é imprescindível. E manter uma rotina também, tá? Porque aí vai haver um equilíbrio do eixo HPA. Nome bem estranho, nome bem complicadinho. HPA significa hipotálamo, hipófise e adrenal. Tá? São compartimentos do nosso organismo, tá? E eles são responsáveis por regular a quantidade de estresse que está acontecendo aqui dentro. É como se fosse um termostato. Esse eixo HPA. É ele que analisa o equilíbrio. Opa, tá estressado demais. Opa, não, tá calmo. Então, esse HPA, ele também fica desregulado com uma pessoa com depressão. Tá? E, para finalizarmos aqui, a terapia, lembra que eu falei, a pessoa com depressão, ela está congelada, ela está na parte nervo dorsal vagal, na parte de congelamento mais acionada, então ela está anestesiada, ela está sem estímulo, sem vontade para nada. A terapia tem a função de tirar essa pessoa desse estágio e colocar num estado de paz e de equilíbrio. Tá? E para explicar aqui, eu vou falar sobre a minha. E isso eu vou falar amanhã com clareza. Então vocês não percam a live de amanhã. Que a live de amanhã é para falar sobre isso. Como livrar a pessoa da depressão. Ou seja, já estou dando indícios aqui, mas eu vou falar com ênfase sobre isso. Tá? A terapia que eu trabalho aqui dentro, tá? Não estou falando a terapia do coleguinha do lado, a terapia que eu trabalho aqui dentro. As pessoas acreditam que quando elas vão passar com o Rodrigo, Rodrigo, eu quero descobrir o porquê que eu tenho depressão ou o que me levou a ter depressão. De verdade, isso não vai resolver nada, você descobrir o porquê teve depressão e da onde que veio. Você tem que entender, porque a terapia que eu trabalho aqui, ela tem alguns pressupostos, tá? Você tem que entender, primeiro, que você está adoecido. Essa compreensão, você tem que já vir com essa compreensão. Se você não vir, eu vou te explicar isso. Você tem que entender que você está adoecido. E a doença, como a depressão, todo mundo aqui conhece a Coca-Cola. Garrafa de 2 litros ou 3 litros. Imagine que você coloca essa garrafa de Coca-Cola no freezer e ela não congela por completo. Ela fica naquela fase de quase congelar. É quando a Coca-Cola fica maravilhosa. A dopamina até vai para o cérebro. A Coca-Cola está quase em fase de congelamento. Quando você abre essa Coca-Cola, ela dá um tch, e começa a vazar ali em volta da garrafa.
Esse vazamento da Coca-Cola, esse vazamento é quando a pessoa tem percepção que ela está doente, que ela está com depressão e todos os sintomas. A terapia vai abrir essa tampa, vai deixar vazar o excedente até que para de vazar e ela se tranquiliza e você possa consumir a Coca-Cola. É mais ou menos isso. Porque o que adoece você não foi o que aconteceu. Foi o que você inibiu, foi o que você guardou. Foi o que ficou preso aqui dentro. E a terapia é desinibição. É vazar isso que ficou preso. Eu não conheço terapia mais rápida, mais eficaz, que não seja a terapia breve. Que vai direto ao ponto, vai no foco. E isso nós fazemos isso com hipnose e com a abordagem da neurociência também. Então a terapia, ela tem essa função. Então, de novo, descobrir o porquê você teve depressão ou apagar memórias do seu hipocampo não vão fazer você se curar da depressão. Agora, desinibir aquilo que ficou inibido, isso sim vai te trazer alívio e cura. Estão me entendendo aí? E agora eu vou dar um espacinho aí, se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, tá? Eu vou ler aqui algum comentário. Desculpa, tá, se eu não conseguir ler os comentários. Eu estou envolvido aqui, acabo não lendo, vou ler aqui, tá? O Guto Camargo. Ô, querido, um abraço, viu? Que interessante, é exatamente isso que acontece. Eu não sei exatamente, né, sobre o que você comentou, mas bacana. Bom, se fez sentido aí para você, Guto, fico feliz, tá? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer sobre o que eu falei? Tá? Enquanto eu espero que... Se alguém tiver, faça agora, tá? Eu vou tomando meu cafezinho. Enquanto alguém... Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu vou falando então sobre a live de amanhã, tá? A live de amanhã eu vou falar sobre os tratamentos para depressão e o que funciona de verdade em se tratando de tratamento, tá? E vou refrisar novamente que, na minha opinião, terapia resolve, é responsável por 70% da cura da depressão. Terapia. Terapia. De novo, não vou falar que existe a terapia melhor ou a pior. Existem terapias mais eficazes, mais rápidas, mais breves. Existe a terapia que é mais longínqua, mais demorada, mas todas têm o mesmo propósito, que é aliviar o sofrimento humano. E o que a pessoa precisa entender sobre terapia, e eu acho que é o mais difícil, é você encontrar o profissional adequado para resolver o seu problema. Porque encontrar esse profissional é muito difícil, você tem que lapidar. Porque você está falando coisas muito importantes sobre a sua vida. Você está falando coisas pessoais. Então, o que você busca nesse profissional, primeiro é seriedade, segundo, confiança, terceiro, se ele possui conhecimento, quarto, se ele possui experiência, cinco, se ele é um mercenário ou não. Então, são coisas que, na busca por um terapeuta ou por uma terapeuta, são coisas que a pessoa precisa avaliar. Né? Eu, Rodrigo, se hoje eu preciso de um terapeuta, a primeira coisa que eu vou buscar é a bagagem dessa pessoa. Se essa pessoa realmente possui conhecimento, se ela está preparada para me ajudar, para resolver o meu problema. E eu só vou conseguir entender isso dessa pessoa se eu passar por uma consulta com esse profissional. E através da consulta, que aí eu compreendo, poxa, o que o Rodrigo entendeu o meu problema. E a maioria das pessoas que vem até mim, elas saem daqui falando, Rodrigo, agora eu estou mais tranquilo, mais tranquila, porque eu sei que você entendeu o que está se passando aqui dentro. E o meu dever como terapeuta é compreender
entender toda a dinâmica que está se passando nesse indivíduo. Principalmente no indivíduo com depressão. Tá? Gente, era isso que eu tinha que falar, tá? Eu peço perdão se eu não consegui ser claro. Peço perdão pelos meus maneirismos. Mas saibam que, né, tudo que eu falei aqui, além de conhecimento, foi feito de coração, tá? Para ajudar você que está aflito, ou você que está buscando conhecimento para ajudar pessoas ou para se ajudar, tá? Então, assim, eu fiz aqui de coração mesmo, com o intuito de informar e ajudar, tá? Não sou o dono da verdade, mas busco cada dia mais conhecer para trazer algo cada vez mais pontual, mais específico, né? Algo cada vez que tenha mais validade, tá? Porque no mundo de aparências que nós estamos vendo hoje, trabalhar com a verdade, com conhecimento, se torna cada vez mais raro, escasso e precioso, tá? Então, quero desejar para vocês um mês de outubro maravilhoso, com ótimas expectativas, com ótimas coisas boas acontecendo na vida de vocês. E se vocês estão adoecidos, olha que assim, já tem lojas aqui na minha cidade vendendo árvore de Natal. Então assim, o Natal já tá aí. Você vai esperar, né? Você vai esperar passar o Natal de novo, adoecido, triste, com traumas, perturbado. De novo, mais um ano assim, dá tempo. Olha, dá tempo de você buscar ajuda, dá tempo de você se curar antes do Natal. Então, se você está com problemas e precisando muito de ajuda, estou aqui, tá? E não existe só eu, existem muitos profissionais aí, né, no mercado. Então, assim, corra, tá? O fim de ano está chegando, nós já estamos em outubro, no outubro passa num vento, vem novembro, novembro passa num vento, já estamos em dezembro, aí você para. Poxa, 2025 veio aí, eu ainda estou doente, eu ainda estou com esse problema, eu ainda não resolvi isso que está me machucando aqui. Tá? Então, corra, tá? Corra porque o senso de urgência já está batendo, o alarme já está batendo. Que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham um mês aí maravilhoso e novamente obrigado aí por ter me acompanhado. E se você está me acompanhando depois, assistindo essa live depois também, muito obrigado aí pela sua audiência, ok? Um abraço, gente. Tchau, tchau.